Witch, Winx. Meu cenário. Olá, Benders! Olá, fadinhas! E sejam bem-vindas às tão esperadas Witch! Guardiãs Unidas! Talvez vocês não me conheçam ainda. Eu sou o Chris e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mundo Avatar. Sim, nós ouvimos os pedidos de vocês a respeito desse desenho que fala sobre os elementos da natureza como Avatar, o poder da amizade e, é claro, asinhas, como as Winx, desenho a qual também fez parte da nossa infância. E é claro, eu tinha que começar com a questão que assombra a internet. E se você entrou aqui por causa do título desse vídeo, provavelmente você veio aqui atrás de confusão, gritaria e explosões de raiva. Mas antes de qualquer coisa, eu vim aqui jogar na roda que essa discussão de que uma copiou a outra é totalmente infundada. Todo mundo tem que manter a calma! Se ainda assim você quer saber do que eu tô falando, vem comigo pro vídeo. Para abordar devidamente essa suposta cópia de um desenho para o outro, a gente tem que começar falando sobre a trajetória de cada desenho. A começar pela mais velha das duas, Winx. Com licença, velha passando. Winx foi criado por Idino Straff, que se estiver assistindo esse vídeo já queira me perdoar porque eu não sei pronunciar o seu nome. E teve seu piloto exibido em 1999. Mas o desenho em si só foi lançado como a gente conhece lá em 2004. E alguns anos depois, adaptado para o formato de HQs. O Witch, criado por Elisabetta Gnome, Alessandro Barbucci e Bárbara Capena, veio nesse meio tempo, mais especificamente em 2001, originalmente como histórias em quadrinhos, e só posteriormente adaptado para desenho como a gente conhece e ama. Witch é dom, é força, tente compreender. E só por essa linha do tempo já dá para saber que o Winx não tem como ter sido copiado de Witch. Mas antes que alguém pergunte, não, Witch não copiou Winx. Você ouviu a moça? Em primeiro lugar, nenhum dos dois é uma ideia assim 100% original, e nenhum é um gênero por si só. As duas obras se encaixam no contexto de garotas mágicas. E só como um exemplo de histórias mais antigas podemos citar Sailor Moon. E em segundo lugar, tanto o desenho quanto uma série em quadrinhos têm processos assim que levam muito tempo. Tanto que o Winx veio de 99 e só foi exibido em 2004. Então não tem nem espaço para que uma obra tenha roubado a ideia da outra. O que leva ao terceiro fator que evidencia que não houve uma cópia nisso daí. E também ao tema principal deste vídeo, as diferenças de um para o outro. Consegue distinguir? Só um adendo aqui antes de começar, a gente mencionou aqui sobre histórias em quadrinhos, mas só pra gente se situar no tempo, tá? O vídeo vai ser focado só no desenho. Tá. Já sabemos. A começar pela questão narrativa, correndo o risco de irritar os fãs de Winx, eu tenho que dizer logo de cara, a narrativa de Witch é bem melhor. Escuta só isso, foi o seu texto, Tarani! Por mais que o Winx tenha se estendido por 8 temporadas e o Witch tenha ficado presa, infelizmente, em 2. Pensando bem, ou talvez seja por isso que a narrativa e a trama são tão bem amarradas, porque já foi mais conciso. A história segue de forma bem linear e com reviravoltas satisfatórias e bem coerentes à história, o que não é bem o caso de Winx. Winx é ruim? De forma alguma. Mas enquanto Witch faz uma progressão inteligente quanto a ameaças e dos poderes das heroínas, Winx constantemente muda o equilíbrio de poder das personagens. Numa hora elas estão enfrentando a criatura oposta ao dragão da criação, e em outra, Flora quase morre para explosões de fogos de artifício. Flora, como se Estou sente? bem, meninas, obrigada. Foi só o susto e a fumaça. Aliás, isso me leva para o próximo tópico, que é o uso das personagens. Ambos têm um leque bem legal em relação à personalidade dos personagens diferentes entre si. E ao longo de suas várias temporadas, Winx até abriu um certo espaço para que cada Winx pudesse mostrar o seu crescimento.
tanto pessoal quanto em nível de poder. Mas é inegável para qualquer um que na maior parte do tempo, a Bloom assume todos os holofotes, e as outras só lhe restam as migalhas ocasionais, ou até menos que isso, como a Tecna, que é sempre deixada de lado, ou a Flora, que aparece sendo nocauteada numa frequência, digamos que preocupante. Em Witch, por outro lado, praticamente todos os personagens do elenco têm um papel de destaque e uma jornada pessoal própria. E quando eu digo isso, é incluindo os secundários, sim. Mas se eu sou o elo mais frágil, então você está bem intrincado. Winx não conseguiu sustentar a história da Mita por mais de uma temporada, mas Witch em 2 temporadas conseguiu encaixar uma narrativa de lealdade para o bichinho de estimação da Will e ainda estabelecer ele como um personagem relevante para a trama. Parece que você perdeu. Eu dou muito valor à lealdade, mas não posso tolerar a desobediência. E se o Pet já teve um ótimo destaque, é de se imaginar o quão maravilhoso foi o trabalho da série com as protagonistas. Cada uma delas, sem exceção, tem múltiplas oportunidades de mostrar o nível de seus poderes e a capacidade de solucionar problemas, seja com sua criatividade e inteligência, sem depender necessariamente dos poderes. E acredite, o trabalho é ainda melhor quando entramos no mérito do desenvolvimento das personalidades. Lá no vídeo da análise das 3 primeiras temporadas de Winx, que você pode conferir aqui nos cards, a Bruna menciona que parte do que torna Winx tão incrível é o fato de que, com exceção da Bloom, nunca houve um fator destino movendo as decisões das meninas, e que tudo que elas fazem na dimensão mágica umas pelas outras é por decisão própria. Mas dessa vez a Bloom não está sozinha. Witch, por outro lado, tem uma proposta diferente. Cada uma das garotas foi escolhida intencionalmente pelo Oráculo para ser uma das guardiãs do véu. E discordar meio que não é uma opção. Isso explica porque o Oráculo escolheu você para ser uma das guardiãs. Mas aí você me pergunta, qual das propostas é a melhor? Nenhuma. As duas têm os seus benefícios e cada uma funciona muito bem em suas respectivas animações. O modelo de Winx reforça toda a questão da amizade ser uma coisa poderosa e traz uma mensagem bonita a respeito da arbitrariedade de fazer o bem ao próximo, com o pequeno contraponto de que isso torna as meninas um pouco rasas. Sim, elas são boas personagens e elas também têm seus defeitos. Mas tirando a Aisha na 4ª temporada querendo enfiar a mão na cara dos bruxos do Círculo Negro por vingança, as Winx são sempre muito escoteiras e esses defeitos raramente resultam em algum crescimento real. Não se vê muito conflito ou motivação para elas serem tão altruístas o tempo todo. Elas só são boas o tempo todo e... porque sim. E não importa qual é a fraqueza que cada uma tem, elas resolvem com 3 palavras sobre amor e amizade. Novamente, isso não chega a ser um problema, até porque costuma ser até muito bem dosado, mas torna as personagens um pouco mais difíceis de se conectar, ao contrário, por exemplo, das meninas de Witch, que são cheias de defeitos extremamente pertinentes. Sabe de uma coisa? Se eu pudesse, eu lavava a boca desse cara com água. Os egoísmos e problemas de cada uma são constantemente apontados e usados dentro da trama. E isso não só evidencia a evolução delas como personagem, como ainda torna as personagens um pouco mais humanas e, portanto, mais fáceis de se identificar. E diga-se de passagem que o fato delas serem chamadas para desempenhar esse papel também traz um pouco da jornada do herói para a trama, de forma que em vários momentos elas se conflituam com suas obrigações e tentam abdicar dela por questões pessoais e egoístas, como qualquer adolescente normal faz. Alchemy, obrigada pela depressão, mas eu tenho que ir. A ambientação de cada desenho não é o último tópico, mas é onde provavelmente as histórias mais se diferenciam. Ai, prazer. Ai, dor. Só pelo puro e simples aspecto visual já dá pra ter uma noção. Enquanto Winx é aquela coisa bem colorida, glitterinada e tal, e entre muitas aspas, infantil,
Witch se apresenta um pouco mais séria e sombria. E isso se mostra também como cada desenho explora seu universo. Contrariando um pouco o que eu disse no tópico anterior, a ambientação de Winx traz uma imersão maior para o público, pelo menos na primeira temporada, porque não tem separação da vida mágica das meninas com a vida escolar. Os dois contextos se apresentam de forma simultânea, de forma que vemos constantemente os conteúdos disciplinares de Alfeia, acompanhando como as Winx se adaptam aos conteúdos, com um pouco mais de destaque para Bloom, que é a mais nova do universo. Uma nova cor vai se espalhando da raiz até a ponta dos seus cabelos. Ah, ótimo! Olha como é que eu fiquei! Basicamente, o Winx fugindo um pouco da dinâmica da maioria dos desenhos, o que as meninas são não é tratado como um segredo, e elas são meramente mais fadas no meio de uma escola inteira. O que significa que, novamente, com exceção a Bloom, elas não são especiais por uma questão de destino ou mesmo condição de nascença, e sim por como decidem agir. Uma fada sempre vive para os outros, ela nunca vive para si mesma. Já em Witch, funciona aquele esquema básico de vida dupla. As meninas precisam desempenhar o papel para o qual foram escolhidas e precisam conciliar isso com suas vidas comuns. Essa proposta de manter as coisas separadas prejudica um pouco a conexão pessoal com a trama, mas como tudo é muito bem distribuído, a narrativa não é de maneira alguma prejudicada. E o aspecto humano das Witch é tão bem explorado que mesmo em apenas 2 temporadas, é mais fácil ver nos problemas das guardiãs do que no das fadas. Se o mundo extraordinário das Winx e a vida normal delas escolar se misturam, por mais que a imersão seja maior, os problemas dela acabam acontecendo em uma escala um pouco distante. A gente tem sim, claro, tramas magníficas e muito bonitas como a da Muse e da família delas, mas falando de modo geral, as Winx conseguem ter problemas fortemente ligados a elementos mágicos, o que distancia e muito da realidade geral. Sejamos francos, é mais fácil a gente se identificar com a Estela, que acaba descobrindo que o cara que ela gosta não é um príncipe de uma dimensão mágica, ou com a mãe da Will, que está constantemente cobrando ela por não ser boa em matemática. Aliás, só para fechar esse tópico, eu acho interessante comentar com vocês que provavelmente nunca perceberam o quanto Witch se aventura por questões políticas. Faz isso com frequência? Não. Se aprofunda de verdade? Também não. Mas enquanto muitos desenhos famosos daquela época se contentavam em se manter naquelas questões maniqueístas de lado do bem e lado do mal e mostrar só as batalhas que se decorrem disso, Witch costuma dar uma atenção considerável a problemas que não costuma ter tanto destaque. Por mais que o vilão da série, Phobos, seja aquela coisa bem clichê, é mal porque sim e acabou, a forma como ele atua é muito bem pensada. Lembro que a Nação do Fogo ensinava nas escolas que a Batalha dos 100 Anos era um evento considerado necessário e que a nação era idolatrada pelo resto do mundo como uma nação salvadora. Toda essa jogada de distorcer fatos históricos e estabelecer uma narrativa de que o vilão, na verdade, era o herói, é exatamente o que Phobos faz. Fora todo o plot dele tentando roubar o lugar que é de direito da irmã no trono, e como a série mostra como vários camponeses passam necessidades enquanto ele enxerga essas pessoas como mão de obra ao invés de pessoas. Por que ninguém mais tá comendo? Ah, Hayley, acho que esta é toda a comida que eles têm. Mas, apesar de que os vilões de ambas as séries não tenham grandes motivações, ou mesmo planos super inteligentes, os de Winx dão uma surra nos de Winx em relação a vilões serem icônicos e divertidos. Para fechar esse vídeo, eu vou falar sobre 2 fatores que provavelmente são os maiores responsáveis por comparações de que um copiou o outro. Os trajes das personagens e seus poderes. Por que eu digo que provavelmente são os maiores fatores? Porque é a cara do fandom ver 2 desenhos que tenham meninas de roupas coloridas e asas e apontar que provavelmente foi um plágio. Mas, como isso já foi desmentido, vamos focar no que torna cada desenho único, a começar pelos poderes. Com nossa força e com magia, sempre vamos derrotar assim.
Winx trabalha com um universo completamente amplo, em que a magia faz parte da vida diária da grande maioria. E só na escola já existe um número gigantesco de meninas com poderes mágicos, dos mais diversos. Falando especificamente das Winx, é bastante interessante ver como o poder delas se associa a figuras específicas ou mesmo a conceitos. A Musa, por exemplo, não é a fada do som ou do barulho, e nem a Stella é simplesmente a fada da luz. Elas são respectivamente a fada da música e a fada do sol e da lua. Ainda assim, a maior parte do tempo elas são limitadas a batalhar, a lutar, usando coisas como raios e escudos de energia. Até tem momentos que elas fazem uso do poder de forma criativa, como a Stella usando ondas de luz solar para poder combater vampiros. Acontece que o que em Winx é algo ocasional é o modo padrão de luta das Witch, e isso acaba sendo o resultado de como os poderes delas funcionam. Enquanto o universo de Winx, fadas é uma raça extremamente comum que usa magia com feitiços diversos, vindo de fontes diversas, as Guardiãs do Véu são limitadas a uma única fonte de poder, o coração de Kandrakar, que dão a elas um poder específico a um elemento da natureza. Água! Fogo! Terra! À primeira vista, isso pode até parecer um pouco limitante, mas não só elas acabam descobrindo poderes únicos e secundários depois, como a invisibilidade e telepatia, como também essa limitação as obriga a serem criativas no modo de combinação dos seus poderes. Por exemplo, usar uma combinação perfeita de fogo com ar, ou simplesmente fazer uma gigante bigorna de terra. Acho que esses caras precisam de mais ferro na alimentação deles. Aliás, essa questão de como o desenho explica a origem dos poderes de cada uma entra também no assunto das roupas. Como fadas estão espalhadas por todo o universo mágico, por mais que existam semelhança nos estilos das transformações, cada uma delas é única e extremamente chamativa e colorida. Já as Guardiãs do Véu, por terem sido escolhidas para atuar como um grupo, acabam tendo trajes que, por mais que sejam diferentes, mostram uma padronização que funciona muito bem para mostrar que essas personagens são de uma equipe única. Esse tópico, tais como as motivações de cada grupo, não apresentam realmente um melhor ou pior, por mais que os visuais das Winx sejam inegavelmente chamativos, e em um desenho infantil ser chamativo nunca é demais. Aliás, não apresentar de fato um melhor ou um pior pode ser muito bem a conclusão desse vídeo. Não só um desenho não copiou o outro, como não necessariamente um dos dois é melhor. Sim, existem fatores críticos em que um é bem mais arquitetado que o outro, mas quando você tem uma obra com premissas e propostas tão diferentes, é um pouco complicado de dizer de forma definitiva o que seria melhor ou pior. Até porque nada te impede de aproveitar as duas. Porque juntas somos invencíveis. Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui, e caso vocês queiram que a gente faça um vídeo de Witch, assim como nós fizemos com a saga das Winx, dando um destaque melhor para os personagens e afins, deixem aqui nos comentários. Me sigam nas redes sociais pra gente conversar um pouco, e é claro, conheçam o meu canal aqui também no YouTube, Pois é Cris. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo pra vocês e tchau!